Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Rafael Lacerda e nós estamos aqui no programa O que a Bíblia diz. Estamos em uma temporada maravilhosa, estamos estudando sobre o fruto do Espírito versus as obras da carne. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as obras da carne. Nós já fizemos no último programa uma introdução sobre o motivo de Paulo ter escrito aos irmãos sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, mas agora nós vamos estudar sobre as obras da carne. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura em Gálatas 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes de advertir: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está para nós uma lista enorme de obras da carne, coisas que eu e você temos que eliminar, tirar completamente da nossa vida, para que a gente possa andar no Espírito, viver no Espírito, fazer a vontade do Senhor. Uma distinção rápida aqui para você é que as obras da carne são várias e por isso elas estão no plural, obras da carne, diferente do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é um só, em várias camadas diferentes que eu e você precisamos de ter. Especificamente neste programa falaremos sobre as obras da carne. E elas estão separadas em 4 grupos. E nós vamos estudar rapidamente um pouquinho de cada um para que você possa entender e eliminar da sua vida. O primeiro grupo são de ordem sexual. São 3 pecados: prostituição, impureza e lascívia. Como você sabe, a prostituição ela é o sexo fora do casamento. Ela é daqueles que praticam sexo de forma errada. Praticam o sexo da forma que Deus não mandou que fosse praticado. A impureza é daqueles que têm pensamentos impuros, daqueles que não mais estão pensando como deve um cristão pensar e praticam talvez o uso da pornografia, praticam talvez ali pensamentos impuros de ter relação sexual com todas as pessoas, aquelas coisas bem malucas que a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas presas a isso. O terceiro é a lascívia. E a lascívia não é sobre somente ter o desejo, mas também instigar no outro o desejo por buscar essas coisas, por querer fazer todas essas coisas. Bom, você sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso. E a imoralidade sexual, esses pecados de ordem sexual, eles afetam diretamente o seu relacionamento com Deus. O diabo vai te instigar o tempo inteiro. O mundo vai te atrair o tempo inteiro. E a carne, a nossa natureza, ela já é inclinada para esse mal. Por isso, principalmente quanto aos pecados da imoralidade sexual, precisamos de vigiar e eliminar isso completamente da nossa vida. O segundo grupo é de ordem religiosa. São 2 pecados: a idolatria e a feitiçaria. São pecados que têm o objetivo de zombar ou até mesmo distorcer da verdadeira religião, que é Cristo Jesus, da verdadeira verdade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Primeiro, a idolatria. A idolatria é fazer um ídolo, seja de imagem, de escultura ou até mesmo aqueles que são criados na nossa mente. Assim como o dinheiro, a fama pode ser um ídolo, ou até mesmo a nossa vontade, o nosso ego, nós nos centrarmos naquilo que não é do Senhor e colocar isso na frente de Deus. Tirar Deus do foco, tirar Deus do lugar da adoração e colocarmos a nós mesmos. A feitiçaria talvez seja algo mais místico, que é talvez tirar Deus do foco e colocar demônios
né, colocar mesmo, né, Satanás, colocar mesmo hostes espirituais ou coisas que vão receber a nossa adoração, senão Deus. E aí que eu quero falar um pouquinho sobre a influência de entorpecentes, né? Muitas pessoas usam esses entorpecentes, né, para mudar ali um pouco a mente e acabam ficando suscetíveis a ataque de demônios, né, levando a uma falsa vida em realidade, né, levando a uma adoração profana, levando a uma adoração a demônios, buscando uma religião que não é Cristo e acaba essa adoração a demônios. Deixa eu te falar uma coisa. Precisamos de cuidar muito disso. A idolatria e a feitiçaria parecem coisas tão distantes da gente, mas estão bem próximos da gente, simplesmente pelo fato da gente tirar o Senhor do foco e colocar qualquer outra coisa que não seja o Senhor. O terceiro grupo são pecados de ordem relacional, de relacionamento que nós temos com as pessoas. E esses são muitos, talvez a categoria que tenha mais pecados. São 8: inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facção e invejas, tendo a maior quantidade de pecados relacionados nas obras da carne tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Por que será? O diabo ele quer criar inimizade. O diabo ele quer criar problemas no meio de nós, gerando discussões, gerando dificuldade de ter relacionamento, porque ele sabe, o diabo sabe que onde existe unidade, onde existe o Senhor Jesus Cristo, onde existem pessoas unidas buscando ao Senhor, o Senhor vai abençoar e elas estarão protegidas por Deus. Então vamos agora falando aqui sobre os pecados de ordem relacional. Primeiro que é a inimizade. Inimizade é aquela pessoa que onde chega ela começa a dar problema. Onde ela vai, ela faz um grupinho, né, faz ali uma facção para lutar contra o próximo, ela acaba machucando as pessoas que estão ao redor dela. Ela sempre vai estar ali fazendo uma discordiazinha, tendo um probleminha, ela vai estar sempre em algum problema com alguém. Temos que tirar isso da nossa vida. A porfia são pessoas que fazem disputas, debates que não têm fim, sempre está criando uma polêmica. Isso é pecado. Precisamos de tirar da nossa vida. O ciúme sem controle, ele pode virar mesmo uma doença. O ciúme, né, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, mas é um ciúme extremamente controlado, baseado no amor e não na posse. Né? Então, a pessoa que tem ciúmes, ela vai ver o que não existe. Aquilo que ela vê, ela vai aumentar para gerar um problema e, por incrível que pareça, a pessoa que tem ciúmes, ela vai procurar o que ela não quer achar. Então, esse ciúmes, que é um pecado, não é baseado no amor, ele é baseado na insegurança e na posse. E a gente precisa de tirar isso da nossa vida. Outro pecado é a ira, aquela pessoa que anda em descontrole o tempo inteiro. Ela está sempre pronta para brigar. Aquela pessoa que você olha, ela já fala, o que foi? O que está pegando? O que está acontecendo? E qualquer coisa leva ela a ter uma raiva absurda. Fica com raiva de nada, por tudo ela está com raiva e a gente nem sabe de onde vem tanta raiva. É da ira, que é um pecado. E esse pecado nos afasta do Senhor. Um outro pecado é a discórdia. Existe gente que gosta de um debate, existe gente que gosta de uma discórdia. Mas aquela situação para provocar situações de embate, isso é pecado. Vai gerar divisão no meio, vai gerar discórdia, vai gerar problema, vai gerar situações para serem resolvidas e simplesmente para colocar em dúvida todas as coisas. É isso que a pessoa que faz discórdia, é esse que é o pecado da discórdia e a gente precisa de eliminar da nossa vida. Um outro pecado é a dissensão. A dissensão é uma rebelião. A dissensão é um grupo de discórdia com o objetivo de gerar uma divisão, um rompimento, para gerar uma quebra e um distanciamento. E além desse, que é a discórdia, nós vamos ver a facção.
A facção não é só simplesmente uma separação. A facção vai além no sentido de lutar um grupo, jogar um grupo contra o outro para que haja um embate, uma disputa, frente a frente, um grupo contra o outro, de forma que ali vai ter aquele embate, a pessoa que faz a facção, ela quer mesmo que tenha uma briga, que tenha uma disputa e que não vai ficar tudo bem. E a gente sabe que isso a gente precisa de eliminar da nossa vida. Uma outra coisa que a gente precisa de cuidar é a inveja. Inveja é aquela pessoa que não só não se contenta com o que tem, mas ela quer o que o outro tem. Ela não pode ter um igual, não pode ter um parecido, ela quer o que é da outra pessoa. Ela quer o que está na mão de outro, aquilo que é do outro. Eu não quero ser o gerente, eu quero ser o gerente no lugar do outro. Ela também não consegue se alegrar com a alegria do outro, ela não consegue se alegrar com as pessoas que estão vivendo bem ou que estão até mesmo, como eu falei aqui, no caso de gerente, foi promovido ou que recebeu algum benefício. E isso torna uma ameaça. O diabo quer nos destruir através dos nossos relacionamentos com as pessoas. Ele quer nos dividir, nos separar completamente, separar que o Senhor, Ele ordena a bênção e a vida na unidade. E o diabo não quer isso. O quarto grupo é o grupo que a gente vai chamar de controle pessoal. 2 pecados e últimos pecados, a bebedice e a glutonaria. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que sem domínio próprio nós vamos acabar o tempo inteiro sendo dominados pelos nossos pecados, pelas nossas vontades, nós vamos estar sendo subjugados por Satanás o tempo inteiro, se a gente não tiver domínio próprio. E aqui nós falamos da bebedice, a embriaguez, ela é totalmente condenada pela Bíblia. A Bíblia condena as pessoas que vivem em embriaguez. O livro de Provérbios vai deixar bem claro, Ele fala que se uma pessoa é dada ao vinho e ela quer vinho, ela sem controle vai querer outro vinho, vai passar para uma bebida mista, uma bebida misturada, ou seja, uma bebida mais forte, que vai gerar para ela um descontrole emocional. E gerando esse descontrole emocional, ela vai estar sem consciência daquilo que ela está fazendo, ela vai acabar perdendo tudo que ela tem, vai perder família, vai perder amigo, motivação para viver, e a Bíblia ainda vai dizer que ela vai estar próximo de um rio, a água vai estar batendo nela e ela não vai sentir absolutamente nada, ou seja, ela vai viver uma vida sem se preocupar com nada, vai viver de qualquer jeito. Então é por isso que a Bíblia condena completamente a embriaguez. E talvez um dos pecados que a gente menos fala, e talvez até existe uma brincadeira que é bem feia assim, crente não bebe, mas come, e que é um pecado, é a gula. Comer sem controle, um desejo desenfreado pela comida é pecado. Precisamos de ser comedidos na comida, no que comemos, comer aquilo que é suficiente para a nossa nutrição e cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Passamos esse tempo todo falando sobre as obras da carne. E o versículo seguinte às obras da carne falam que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que você pense, reflita e elimine esses pecados da sua vida. Quem pratica essas coisas é escravo do diabo, é escravo do pecado. Não seja escravo do diabo, viva pelo Espírito, viva livre com o Senhor Jesus Cristo. Eu te espero no nosso próximo programa e se você perdeu o começo dessa série ou algum outro programa, que você possa acompanhar pelas nossas plataformas da Rede Sup. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo programa.